Boa noite, irmão. Graça e paz. Vamos dar início a mais um estudo do livro do Apocalipse. Pedi a Alícia para pegar meu passador, que ela me auxiliar a esquecer hoje, de montar o meu pointer. E a gente vai iniciar. Temos estudado Apocalipse. Semana passada estudamos do capítulo 4 ao capítulo 7. Hoje vamos estudar do capítulo 8 até o capítulo 11, do 8 ao 11. Então, obrigado, Amar Temes. A gente vai estudar o capítulo de hoje. Vamos falar sobre um assunto que é interessante, né? Mas não vou falar agora, vamos depois da oração vamos falar sobre o assunto. Vamos orar? Deus querido, louvamos ao teu nome porque o Senhor nos deu a oportunidade da vida neste dia, o ar que respiramos. O Senhor nos deu a oportunidade de realizarmos todos os nossos afazeres, e também o Senhor nos trouxe até a tua casa para podermos aprender da tua santa palavra, Senhor. Por isso louvamos ao teu nome, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha a iluminar os corações nesta noite para poder aprender da tua santa palavra, Senhor. E assim, com estes aprendizados, possam glorificar o teu santo nome através das nossas ações. Assim nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. O assunto está ali em tela. É o toque das 7 trombetas, do capítulo 8. Vamos até ao capítulo 11. Do 8 ao 11. Todos acharam? Eu peço aos irmãos que também estão em casa que também peguem as suas Bíblias. É um estudo bíblico, então vamos fazer a leitura da Bíblia. Apocalipse capítulo 8, do 8 ao 11. Eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então
Vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi a morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinham cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinham na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o altar, sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo,
Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glórias ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que, sem demora, vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruir as que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Palavra do nosso Senhor. Um pouco mais puxado o texto, mas é bom que a gente leia, que fica fresco na nossa mente.
Semana passada nós falamos sobre os 7 selos. Os irmãos vão lembrar que falamos dos 7, mas falamos, bem dizer, dos 6. Falamos do 7, mas só falamos mesmo do 6. Porque o 7º selo só foi aberto agora no capítulo 8. Na semana passada, entre o capítulo 4 e o capítulo 7, vimos que o capítulo 7 ele é como se fosse um interlúdio, uma preparação para o 7º selo. E vimos também que os selos, eles também tinham a ver com os cavaleiros. Só que chega no 8, abre o 7º selo e começa também as trombetas, que é o que nós vamos falar hoje, sobre o toque das 7 trombetas. Talvez, assim, na primeira olhada, a gente vai ver que algumas imagens de estrela caindo, sol escurecendo, mas como eu disse desde o primeiro estudo, Apocalipse não é um livro para ter medo, porque essas coisas acontecerão para aqueles que não têm esperança. Porque para aqueles que têm esperança, todo o texto do Apocalipse fala que Deus guardará esses para Ele, como já tem guardado. Então esses estarão guardados, e no momento de tribulação o Senhor estará com eles. Então aqueles que são ímpios, sim, tem que olhar para esse texto e ficar com medo, porque o texto foi claro, que nós lemos hoje, para aqueles que não se arrependeram das suas más obras, aqueles que adoravam o pau, ferro, feitiçaria, idolatria, esses daí tudinho. Então esses têm que ter medo. Então na introdução de hoje nós vamos ver que, conforme nós falamos na abertura dos selos, quando esperamos que o 7º seja aberto, João ele apresenta o quê? Um interlúdio, que é esse capítulo 7, né, como se fosse um intervalo, para somente depois dele abrir o último selo, que é agora no capítulo 8. Mas para nossa surpresa, esse selo não introduz a abertura do livro com a revelação do seu conteúdo e consequentemente a vinda de Jesus. Pelo contrário, ele traz uma nova série de 7. Então tinham 7 selos. Aí quando chegou no 7º selo, todo mundo achando que não, agora Jesus chega. Não, agora tem mais 7, só que agora 7 trombetas. Agora são 7 trombetas que serão tocadas, e elas compõem o conteúdo do 7º selo. Olha só, 7 selos, o conteúdo do 7º são 7 trombetas. Então não existe sequência cronológica entre os selos e as trombetas, visto que em 6:12, que nós vimos semana passada, fala-se do sol que se tornou negro. E aqui no 8:12 há a menção de que o terço do sol se tornou escuro, como nós falamos no início dos estudos. Apocalipse não é um livro cronológico. Não está dizendo que vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo e daí por diante. Não existe isso, tá? João ele não estava preocupado em escrever cronologia, estava preocupado em escrever fatos, acontecimentos, não cronológico. Então os irmãos não reparem se a gente vai falar de sol escuro agora, falamos semana passada, mas pastor, vai ficar escuro 2 vezes? Não é que essa questão vai ficar 2 vezes, tá bom? Então, a semelhança do bloco anterior, do capítulo 4 ao capítulo 7, estes capítulos também são divididos em 2 partes. Semana passada nós vimos isso, que dividia-se em 2 partes. Hoje, primeiro do 8, do verso 1 ao verso 6, cena de abertura do céu, que nem semana passada, na abertura dos primeiros selos, existia a cena de abertura do céu, onde nós vimos que existia a adoração, a exaltação a Deus e a Jesus. Então hoje temos cena de abertura do céu e a segunda parte, o toque das trombetas, que vai do verso 7 do capítulo 8 até o verso 19 do capítulo 11. Tá bom? Aí vamos agora para a primeira parte, a cena de abertura do céu, que é do capítulo do verso 1 ao verso 6. Então vamos ver do verso 1 ao verso 2 que essa abertura desse 7º selo introduz a uma cena celestial. Nós já lemos, né? Vamos ver aqui os 6 versículos. Ele na nossa Bíblia, ele está dividido em blocos, você pode olhar aí, né?
a divisão em capítulo e versículo veio, se eu não me engano, deixa eu ver se eu me lembro qual foi o século, não vou lembrar qual foi o século. Essa divisão, a original não tem essas divisões, é texto corrido, mas aqui nós vemos essas perícopes, chamadas de perícopes. A primeira vai falar sobre isso, sobre essa cena celestial, onde nós vemos o quê? Anjos queimando incenso para oferecer, junto com o quê? Com as orações dos santos, que a gente vai ver do verso 3 ao verso 4. Então, verso 1, verso 2, vamos ver que existe uma introdução a essa cena celestial. Tem o cordeiro que abre o sétimo selo. Na hora que ele abre o selo, há um silêncio no céu por cerca de meia hora, tá? Mas pastor, então no céu vai ter cronologia, cronos, vai ter tempo. Vamos lembrar que Apocalipse é um livro que é simbólico, figurado. É a mesma coisa que vai falar assim: e aí, para Deus, será que para Deus hoje é 2021? A gente está em 2021? Não, a gente tem que lembrar que o que diz na Bíblia? Que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e vice-versa. 1000 anos é como se fosse um dia. Então essa meia hora, quando se escreve, é só para que os seus leitores entendam a questão do tempo, que existe um tempo. Então esse silêncio foi de um tempo que teve no céu. Não existia um anjo na época não era relógio, né? Com aquela ampulheta, virou assim, aí ficou contando, deu meia hora. Não teve isso, tá? Aí vamos ver que existe esse silêncio. Aí no verso 2, existem 7 anjos que se acham diante de Deus, tá? Como se fossem soldados em frente do seu general, onde ele passa as armas para esses soldados. Eles estão de prontidão ali. E ele recebe essas 7 trombetas. Então, do verso 3 ao verso 4, nós vamos ver que veio outro anjo e fez o quê? Ficou de pé junto ao altar com um incensário. Lembra que semana passada nós falamos sobre isso? Que tinha um vaso, deixa eu lembrar aqui a palavra, um vaso como que naquele vaso tinha um incenso, que são as orações dos santos. Semana passada nós falamos sobre isso. Aqui repete novamente, tá? Deixa eu lembrar aqui. Que eu não vou lembrar, porque eu sou muito ruim de lembrar de cabeça. Não vou lembrar. Então depois eu vejo com calma e vou falar. Existe esse vaso, tá? Aqui está falando um incensário, que tem um incenso junto às orações dos fiéis que têm chegado a Deus. E nós vemos depois que essas orações são respondidas, tá? Essas orações são respondidas. Então nós vemos logo do verso 1 ao verso 6, essa cena de abertura do céu. O cordeiro abrindo o selo. E há um silêncio. Depois tem 7 anjos diante do trono, diante de Deus, e são entregues, são trombetas a estes 7 anjos. E nós vemos também que existe outro anjo que está de pé junto com o incensário de ouro, e tinha incenso junto com as orações dos fiéis. E depois nós vamos ver lá do verso 4 ou verso 5, né? Que Deus responde essa oração. Como, pastor? Aqui não está falando que Deus respondeu as orações dos santos. Só que não podemos esquecer o contexto do Apocalipse, tá? Perseguição, lembra? Perseguição, onde vamos lembrar, Domiciano, ele diz o quê? Vocês vão ter que me adorar, porque eu sou Deus. Então vocês vão me adorar, porque o imperador é Deus. E os cristãos falam o quê? Não. Começa a perseguição. Começam a ter irmãos nossos sendo mortos, perseguidos, jogados às feras, sendo queimados, usados como tochas para iluminar
as festas que existiam, e as festas que existiam não eram essas festas que nem temos hoje, né? Nossas festas, vamos fazer um aniversário, não. As festas dos imperadores, tal, eram orgias, então coisas assim absurdas. Então eles acendiam os nossos irmãos como tochas para iluminar aquele ambiente de pecado, como se fosse uma afronta. Enquanto isso, alguns irmãos, os irmãos que ainda não chegaram por esse estágio, o que eles faziam? Eles oravam pedindo a Deus o quê? Uma solução, uma resposta. E essas orações chegam até o trono de Deus. E qual é a resposta que Deus dá? Nesse contexto aqui de Apocalipse, tá, irmãos? Senão depois a gente vai falar assim, eu vou orar que vai cair um fogo do céu. Não é isso não. Deus, ele responde com fogo. Ele pega um incensário, enche de fogo, o altar e atira onde? A terra. Está aqui no verso 5. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, o que acontece? Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Vão todos se preparar para tocar. Então, quando fala aqui nesse incensário e essas orações, ela é respondida. É como se Deus falasse assim, batesse na mesa, falasse assim, ó, basta. Basta. E aí ele começa essa questão desse castigo, né, aos homens. Aí do verso 2, vamos ver que existe agora sim o toque das trombetas, tá? Que vai pegar do verso 7 até o último versículo do capítulo 11. Então, ali eu não coloquei as trombetas, né, que a gente vai fazer na leitura. Então, essas trombetas, qual é a finalidade das trombetas? Tá? Qual é a finalidade das trombetas? Nós vamos ver que existe uma finalidade para essas trombetas. Trombeta, lá aqui na palavra, eram usadas para sublinhar o quê? Para sublinhar ou para mostrar grandes momentos da história de Israel. Então vou citar alguns momentos aqui, tá? Foi usada para anunciar um combate lá em Jeremias capítulo 4 verso 5. Eram usadas nas festas, conforme 2 Samuel capítulo 15 verso 10. Nas cerimônias que existia cultuais do povo de Israel, também eram utilizadas lá em Números 10:10. Quando Deus se revelava no Antigo Testamento, são chamadas teofanias. Podemos ver lá em Êxodo capítulo 19 verso 16 e seguinte. Então as trombetas eram usadas para anunciar um momento especial. Todo mundo vai lembrar o quê? Josué, o que ele fez lá em Jericó? Jericó, aconteceu o quê? Vem com Josué, lutar em Jericó. E as trombetas ruirão. Suba o monte devagar, e o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó tocou trombeta, certo? Tocou a trombeta e os muros caíram. Não foram as trombetas, foram o agir de Deus. Mas as trombetas, lá no Antigo Testamento, anunciam grandes momentos na história. Então aqui, quando usa-se essa simbologia da trombeta, está anunciando que algo de especial vai acontecer na história da humanidade. Algo de especial, estou falando assim, né? Algo diferente. Algo de especial para nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e algo marcante na vida daqueles que não têm encontro com Cristo. Não têm encontro com Cristo. Então, essas trombetas, elas não anunciam o fim, mas sim o juízo de Deus que se manifesta na terra e sobre os homens no decorrer da história. Parece que o uso delas é justamente para quebrar essa expectativa iminente, mostrando que ainda não é o fim. Então as trombetas, elas vão tocar, vão causar tudo isso que nós lemos e vamos ver novamente, que vamos entrar daqui a pouquinho em cada trombeta, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Então a gente vai ver que dentro do paralelismo progressivo,
as trombetas, elas apresentam basicamente o mesmo tema dos selos, que são o quê? As catástrofes que vêm sobre a humanidade, como um castigo sobre a humanidade, porque a gente vai ver que o homem, cada tempo que passa, vai ficando mais descrente de Deus. Vamos falar descrente de Deus. Há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, vamos botar 30 anos atrás, eu duvido que alguém pensaria em assaltar uma igreja. Duvido alguém pensar em assaltar um crente na rua com a Bíblia debaixo do braço. Duvido. 30 anos atrás. Existia, mas assim, era 1 em 10 milhões. Hoje em dia, se você está saindo da igreja e você parar no portão da igreja, graças a Deus aqui na nossa cidade ainda estamos no tempo da tranquilidade, mas em determinados locais do Rio, se eu posso falar porque nós somos de lá, você saiu da igreja, dependendo da localidade, você tem que ir embora rápido, porque se você ficar em frente da igreja com a Bíblia debaixo do braço, conversando com o pastor, com os irmãos, para alguém, um carro, uma moto te rouba, te assalta. Hoje em dia existem gangues especializadas, bandos especializados em roubar igrejas. Então essa falta de temor a Deus, que antigamente existia o bandido, existia o ímpio, mas ele ainda tinha o temor a Deus, respeitava. Tivesse acontecendo o culto, eles poderiam vir na rua falando palavrões, gritando, fazendo, mas quando chegasse em frente da igreja, passasse em frente da igreja, eles paravam. Só depois que passasse da igreja, eles faziam o quê? Voltavam a fazer a baderna que eles estavam fazendo. Na hora do culto, ao redor da igreja, se tivesse alguma festa, eles abaixavam o som para não atrapalhar o culto. Hoje em dia é o contrário. Eles saem para falar que o culto está atrapalhando. Então se perdeu esse temor a Deus. Esse temor a Deus se perdeu. Então os homens, cada época que vai se passando, eles vão se tornando mais deuses de si, esquecendo o Deus Criador e se tornando mais deuses de si. A gente pode olhar para a nossa realidade, principalmente no Brasil. Então esses homens fizeram o quê? Que a gente vai olhar lá, eles vão ter uma paga de tudo isso. Aqueles que não tiverem um encontro real com Cristo Jesus, eles vão pagar. Vão pagar, não tem por onde. Por isso que Apocalipse é um livro que muita gente não gosta de ler, de ouvir. Porque esse livro, enquanto que para nós é esperança, para eles é juízo. É juízo. É tanto que quando chega lá no final de Apocalipse, vai falar quem é que não vai entrar. Quem é que não vai entrar? Está lá escrito, está na lista. Então assim, eles leem, eles ouvem, e eles ficam cada vez mais com raiva, porque isso vai chegar, esse dia está próximo. E eles ficam revoltados, mas só que Deus vai fazer o quê? Ele vai mandar sobre a humanidade estas catástrofes, um trava-língua, sobre a terra, sobre a humanidade. Então, enquanto nos selos esses sofrimentos acontecem de modo generalizado para cristãos e não cristãos, que nós vimos semana passada, tá? Nas trombetas, elas visam os homens que não creem. A gente vai olhar isso lá em Romanos, em Apocalipse capítulo 13. Se você olhar aí o capítulo 13, vai ver aí, ó. Então ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia grande voz: ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda tem de tocar. E depois, quando começa a tocar, nós começamos a ver o porquê. Que moram na terra, aqui nesse texto, são os homens que têm perseguido os cristãos, tá? Perseguido os cristãos. Então, nele, os cristãos são chamados à perseverança, nesse livro, né, no texto, e os incrédulos recebem uma advertência de Deus para que se arrependam. Está lá no capítulo 9, verso 20 ao verso 21. A gente
gente vai olhar lá, ó, verso 20 e 21. Então esses homens são chamados o quê? Recebem uma advertência para que se arrependam. Ó, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, aqueles que sobreviveram, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então ele recebe uma advertência sobre isso. Por isso a destruição não é total, ela visa apenas a terça parte. Pode reparar que sempre fala terça parte. Está lá em 8, verso 7, verso 8, 9, do 10, 11, 12 e o capítulo 9, verso 18. Porém os homens não se voltam para o Senhor, e por isso serão destruídos na manifestação de Jesus, capítulo 11, verso 18, parte B. Isso se dará na sétima trombeta, que marca o fim. Aí sim, vai chegar ao fim. Aí vamos ver que, deixa eu ver se coloquei ali, não coloquei, tirei aquela palavra lá que todo mundo gosta no final, que é a conclusão. Então, vemos no verso 7 o que? No verso 7 do capítulo 8. Quem consegue identificar aí para mim? O que tem no verso 7 do capítulo 8? A primeira trombeta. Não é isso? Os irmãos acharam que tinha alguma pegadinha, não tem não, tá? Então, no verso 7 temos a primeira trombeta, que representa qualquer tipo de destruição que causa dano à terra. Tá bom? É qualquer tipo de destruição que causa dano à terra. Então, ó, houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Então, saraiva e fogo de mistura com sangue. Depois do verso 8 ao verso 9, o que nós temos do verso 8 ao verso 9? Isso! A irmã captou, aí todo mundo olhando assim, ela lembrou, pastor não fez pegadinha. A segunda trombeta, certo? Segundo anjo que toca a segunda trombeta. Então vamos ver aqui, ó, verso 8, verso 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então aqui indica na linguagem apocalíptica os danos ocorridos no mar, tá? Os seres aquáticos são atingidos, bem como o comércio marítimo, que era muito importante para Roma naquela época. Vamos lembrar que esse texto ele foi escrito para os irmãos daquela época, tá? E ele é escatológico porque ele se refere também aos irmãos da era atual, se Deus permitir que termine essa era, ou na era até Cristo voltar. Então esse livro ele é daquele momento, mas também para as gerações até a volta de Cristo. Então aqui João está dizendo isso nessa trombeta, que os seres aquáticos, né, os peixes, terça parte será destruída, bem como o quê? O seu comércio marítimo, como as suas embarcações. Então esta catástrofe é mais séria que a primeira, porque atinge mesmo que indiretamente os seres humanos. Vamos olhar lá na primeira, que vai queimar o quê? Vai queimar a terça parte da terra, árvore e erva verde. Nessa vai cair no mar, vai matar a terça parte dos seres do mar. O homem sobrevive de alimentos do mar, e as embarcações que vão lá para ou pescar ou para fazer translado de material, vai acabar. Então indiretamente vai atingir os seres humanos. Por quê? Vai ter carga que não vai chegar, vai ter peixe que não vai ter peixe para todo mundo. Então indiretamente afeta ao ser humano, aos seres humanos. Aí do verso 10 ao verso 11, o que nós temos? A terceira trombeta. Ficaram espertos, né? Parabéns, hein? A terceira trombeta. Então, se a terra e o mar já foram atingidos, tá? Eu não vou ler de novo porque o tempo já está correndo. Se a terra
do verso 7 ao verso 7 foi atingida, e o mar, no verso 8 ao verso 9, foram atingidos, agora a destruição atinge o que? A água potável. Vou ter que ler. Em terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte do que? Dos rios e sobre as fontes das águas. O que caiu? Uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, atinge agora a catástrofe, o castigo, a água potável. Então as águas se tornam em absinto, que é uma planta que, por ser muito amarga, passou a ser usada como sinônimo de veneno. Nesta trombeta, os homens são atingidos diretamente, muitos deles morrem. Está lá no finalzinho do verso 11. Uma depois de outra, os segmentos mais necessários à vida humana na terra são atingidos. Então, as trombetas vão atingindo o quê? As partes mais importantes da humanidade: o seu habitat, terra, a sua fonte de alimento, de renda, que é marítimo, né? Ali está falando da questão de Roma. Agora está pegando o quê? A parte da água potável. Não é bebida alcoólica, não. Água potável, de você ingerir. Acerta a estrela que cai, acerta os rios de água doce e as fontes. Então, a terceira trombeta vai matar muitos homens. Do verso 12 ao verso 13, não vou fazer pegadinha, existe a quarta trombeta, que está, verso 12 ao verso 13, está: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e da sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Aí depois vem a parte daquela águia, tá? Então, se o sol tornando-se negro e as estrelas caindo são sinais da vinda de Jesus, está lá no capítulo 6, verso 12 e 13, o escurecimento da terça parte do sol, da lua e das estrelas é um sinal antecipatório de que o fim está próximo. Se o sol vai se tornar negro, tá? As estrelas vão cair, Jesus vai voltar, o céu começando a escurecer é sinal de que ele já está a caminho. Então, ele está próximo. E é essa a mensagem que a águia traz no verso 13, que é aquilo que eu já li, que fala: ai, ai, ai dos que moram na terra, que fala dos homens que não se arrependeram. Aí no capítulo 9, nós vamos ver que do verso 1 ao verso 12 tem a quinta trombeta. Então, o versículo 13, ele marca uma transição, tá? Entre as 4 primeiras trombetas e as 3 últimas. Lembra que nos selos, dos 7 selos, quando chegou no capítulo 7, tá? Foi tipo como se fosse um comercial. Eu estivesse vendo um filme, aí daqui a pouco interrompe, entra um comercial e você fica apreensivo para saber o que vem depois. O capítulo 7 estava preparando a nossa curiosidade para o 7º selo. Nas trombetas é a mesma coisa. O verso 13 ele faz esse interlúdio entre as 4 primeiras trombetas e as últimas 3 trombetas. Então chega no 15 e acontece isso. Então as últimas são mais intensas e piores que as primeiras. Pastor, que é isso, pastor? Essas 4 primeiras já acabou com uma terça parte da terra, da área verde, já matou 1/3 dos seres que habitam os mares, da embarcação, acabou com 1/3 das águas potáveis, não tem mais água para ninguém, muitas pessoas estão morrendo por causa dessa água. A quarta trombeta está mostrando que está escurecendo o sol, as estrelas, está tudo ficando escuro. Então vai ficar pior? Vai ficar pior. Então, na quinta trombeta, a citação que a gente vai ver aqui no verso 1 é a citação da estrela que cai do céu, tá? Está aqui falando de um anjo que toca a trombeta, o 5º anjo, e vem uma estrela caída do céu na terra. Então, quando cita-se essa estrela que cai do céu, é usada para descrever seres vivos que atuam arrogantemente, e aqui está fazendo uma alusão a Satanás.
tanto fala do ser humano arrogante, como também fala de Satanás. E aqui o abismo é o inferno antes do juízo final, tá bom? Quando fala que abismo, é o inferno antes do juízo final. E o interessante é que aqui fala de gafanhotos, e os gafanhotos, eles são como escorpiões, está no verso 3 e verso 10. E aqui, olha só que interessante, essa estrela, ela faz uma alusão a Satanás, e quando fala do gafanhoto, esse gafanhoto que são como escorpiões, eles falam de seres subordinados ao diabo, a Satanás. Quem são esses seres subordinados a Satanás? Os demônios. São os únicos seres subordinados a Satanás. São os demônios. Então a estrela que cai do céu refere-se a Satanás, como os gafanhotos refere-se aos demônios. Então, enquanto as trombetas anteriores falavam de males físicos, tá? Aqui a ameaça agora é espiritual. Então a quinta trombeta fala de um mal espiritual, é o sofrimento que o diabo e seus demônios impõem aos homens que não têm o selo de Deus, que não possuem o selo de Deus. Está aqui no verso 4. E foi-lhes dito que, vamos ler o 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o quê? O selo de Deus sobre a fronte. Então, a quinta trombeta fala sobre Satanás e os anjos que vêm para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus na fronte ou na testa. Aí do verso 13, capítulo 9, até o 21, o que acontece? Temos a sexta trombeta. Então esta última trombeta, antes da sétima, antes da final, apresenta um último aviso, e esse aviso é muito grave, tá? Muito grave. Vamos ver os versos 15 e o verso 18 para ver se os irmãos vão identificar que aviso é esse. Verso 15, que diz assim, foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Verso 18. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então, essa trombeta, ela apresenta o último aviso. Que aviso é esse? Que é um aviso muito grave. Quando o anjo toca a sexta trombeta, o que ela está trazendo? A morte. A morte, da qual ninguém escapa. Então, de fato, ela nos faz pensar na nossa situação diante de Deus. Mas mesmo diante da morte, não é isso que quando o homem está diante da morte, pode ser aquele ateu, graças a Deus, né? Só ateu, graças a Deus. Aquele ateu que faz o quê? Na hora que está diante da morte, na hora que está com uma arma apontada para a sua cabeça, ela desengatilhada, ou quando está diante de algo que sabe que vai lhe ceifar a vida, o que a pessoa faz? Lembra logo de quem? De Deus. De Deus. Aqui, o interessante é que, mesmo diante da morte, o sexto anjo toca a trombeta, mesmo diante dessa iminente morte, os homens não se arrependem. Está lá no verso 20 e verso 21. Nós já lemos. Os homens não se arrependem. Eles continuam a adorar os demônios, adorar os ídolos. Eles continuam sendo assassinos, feiticeiros, prostituição, continua roubando. Está aqui. Mesmo diante da morte, os homens não se arrependem. Essa palavra aqui, assassinos, diferente de assassinos, tem diferença? A escrita é diferente? Aqui não fala da pessoa, fala da ação. Entendeu? Assim, o ladrão ele rouba.
furta, tanto faz, tá? O assassino, ele comete assassínios. Não é assassinato. É assassinar também, mas também é usada essa palavra. Como o Almeida, a nossa versão é Almeida revista atualizada, mas a nossa atualizada não é tão atualizada. Ela ainda tem algumas palavras antigas, entendeu? Ele cometeu um assassínio, está dizendo que ele cometeu um assassinato. Então assassínios aqui, tá? Irmãos, assassinos não significa que são vários assassinos não, tá? Foi bom ela levantar essa questão para os irmãos falarem assim, então está falando aqui de vários assassinos. Não se arrependeram dos seus assassínios ou dos seus assassinatos. Bom? Aí puxando um pouquinho a sardinha para a última série de sermões em João, aquele que não ama seu irmão, ele é considerado o quê? Então, fiquem de alerta. O pessoal acha que assassino é só aquele que pega a arma lá, né? E vai e pá! Não é. João fala, é bem explícito. E é o mesmo João que escreve aqui, tá? É o mesmo João. Diz que aquele que não ama seu irmão, ele é como se fosse um assassino. É um assassino. Então, foi só para puxar a memória a última série de sermões. Então, agora, a semelhança do que aconteceu com os selos, existe um interlúdio, tá? Que é do capítulo 10 até o capítulo 11, verso 14. Então, esse interlúdio serve para aumentar a expectativa antes da última trombeta. Então, teve 6 selos, aí teve um capítulo que aumentou a expectativa sobre o último selo. Agora, a mesma coisa com as trombetas. Abrem-se 6 trombetas, tocam-se 6 trombetas, e agora tem uma parte que tem um interlúdio que as pessoas vão ficar assim, cadê a última trombeta? Cadê a última trombeta? Então, vamos ver do verso 10 do verso 1 a 7, que o anjo vem e afirma através de um juramento que não haverá demora para o fim, que não vai demorar mais, não há demora, tá? Aí ele vai ordenar a João que coma o livro que está na mão do anjo, está no verso 8 ao verso 10 do capítulo 10. E esse livro, tá? E comer esse livro é sinal e símbolo de vocação profética. A gente vai ver isso também lá em Ezequiel, capítulo 2, do verso 8 até o capítulo 3, verso 3 de Ezequiel. Comer o livro significa encher-se da revelação profética. Então isso acontece porque João tem muito o que profetizar. Está lá no verso 11 do capítulo 10. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Lembrando que profecia, aqui no Novo Testamento, no contexto de João, é a profecia do Antigo Testamento, é a visão profética do Antigo Testamento, onde Deus escolhe um homem e aquele homem torna-se o seu arauto. Ele ouve de Deus e ele fala ao povo. Ouve de Deus e ele fala ao povo. Tá? Pastor, hoje em dia nós precisamos disso? Não precisamos. Por quê? Nós já temos a revelação de Deus, que é a palavra dele. Revelação de Deus, que é a palavra dele. Então, hoje em dia, todos nós somos profetas. Por isso que existe o sacerdócio universal, que João Calvino fala. Por quê? Antes, tá, no Antigo Testamento, existiam pessoas comissionadas para pregar. Quando Jesus, antes dele ser assunto aos céus, antes dele subir aos céus, o que ele deixa para nós? Uma comissão, que é o que? Ide, pregai o evangelho a toda, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou ide, fazer discípulos de todas as nações. Pregar. Então todos nós temos agora essa obrigação. Antigamente não, separava-se um homem, uma pessoa, para poder pregar. Era o profeta. Agora não, Deus usa cada um de nós. Usa cada um de nós. Certo? Certo? Então, todos nós temos essa responsabilidade. Irmãos, chegar naquele dia, por que vocês não pregaram? Por que por que você não pregou não pregou a minha palavra? B, por que você não pregou? Porque tinha um pastor. Porque o pastor, que ele que prega, ele que fez teologia, não, chamada para todo mundo. Chamada para todo mundo. Não estou falando que todo mundo vai ter que subir aqui, não. Pregar, eu já falo para vocês o que é pregar o evangelho.
É você chegar para o seu vizinho, para o seu familiar, para aquelas pessoas que estão ao seu redor e falar: ó, Jesus transformou a minha vida. O que ele fez na minha, pode fazer na sua também. Isso é pregar o Evangelho. Isso é pregar o Evangelho. É você falar assim: ó, Jesus é aquele que salva e liberta. Eu sou prova disso. Isso é pregar o Evangelho. Precisa fazer teologia para você falar isso? Precisa fazer uma conferência evangelística para sair daqui e fazer isso? Não. É só pedir a orientação do Senhor. Não estou falando que essas coisas não são essenciais. São essenciais sim, irmãos. Aqueles que quiserem estudar teologia, eu dou um apoio, tá? Aqueles que falarem assim: pastor, que tal a gente fazer uma conferência evangelística? Eu apoio, eu sou o primeiro a correr atrás de preletores, mas não estou falando para não usarem esse artifício para não pregar. Para não pregar, fala assim: ah, eu não prego porque na minha igreja não tem conferência evangelística, não ensinam teologia. Não, nada disso. Teologia é ensinada sempre. A gente está falando aqui de teologia agora. Aos domingos a gente fala sobre teologia. A teologia brota da palavra de Deus. É pura teologia. Mas as pessoas usam esses artifícios para não pregar. Então, voltando ao assunto de profeta, todos nós temos agora a questão profética, que é o pregar o evangelho a toda criatura. E João, ele tem esse chamado profético. Por isso que ele come o livro. E quando ele come o livro, simboliza isso, essa vocação profética que ele tem, e o anjo fala para ele pregar. Interessante que no capítulo 11, a gente vai olhar aí logo no título, né? Eu não gosto de usar esses títulos, mas tem alguns que são interessantes. Está escrito o quê? Aí no título aí, negrito: ordens para medir o santuário de Deus. Então o anjo fala que João tem que medir o santuário e o altar lá do templo, está aqui no verso 1. Então o templo aqui não é uma realidade física, tá, irmãos? Não é uma realidade física. João, ele escreve depois do ano 70 depois de Cristo. O que aconteceu em 70 depois de Cristo? O templo foi destruído. O templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Lembra que eu já comentei aqui sobre que eu esqueço eu sei que é um dos dois, ou é Tito ou é Vespasiano, que eles rodeiam Jerusalém, e eles sitiam Jerusalém e ficam muito tempo em volta de Jerusalém. As pessoas acabam não tendo o que comer. Muitas pessoas tiraram as suas vidas. De alguns relatos dizem que tinha pessoas que matavam os próprios filhos para comer, para poder sobreviver, tá? E quando eles veem que o povo está enfraquecido, eles conseguem invadir a cidade, eles matam todo mundo. Os romanos entram, acabam com todo mundo. Mais uma vez eu peço até perdão, eu não lembro se é Tito ou se é Vespasiano. Eu vou ler para lembrar. Eu lembro a história, mas não estou lembrado de quem é. É um dos dois, ou é Tito ou Vespasiano. Eles matam todo mundo. Eu não sei se é Flávio Joséfo, que diz que as ruas de Jerusalém, elas pareciam que eram rios de sangue, corriam sangue, o sangue corriam como se fossem rios. Ano 70 depois de Cristo, se cumprindo o quê? Quando Jesus está lá e Pilatos chega e fala assim: vocês não querem soltar Jesus, o filho, o rei dos judeus? O pessoal pede Barrabás a ele. Vou ter que matar esse inocente? Estou parafraseando. E o que o povo responde? Que se o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. A gente não consegue perceber isso quando eles falam no filme. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ano 70 depois de Cristo. Ano 70 depois de Cristo. Por isso que com Deus não se brinca. Paulo fala, estamos na exposição aos Gálatas, já fazendo um convite aos irmãos que estão em casa, que aos domingos, na parte da manhã, estamos expondo a epístola de Gálatas, aos Gálatas, começamos domingo agora. Diz lá o que? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tá? Existe um ditado popular que diz que quem semeia vento colhe tempestade. Então, voltando, o templo aqui não é uma realidade física, o ano 70 já tinha acabado. Então aqui
possivelmente está se referindo à igreja como santuário de Deus. Então a medida significa o que essa medida? Preservação. E o que não é medido? É entregue aos gentios para destruição. Está lá no verso 2. Então, o que significa essa medição, essa preservação? Mais uma vez, significa que aqueles que pertencem ao Senhor são guardados. São guardados, eles sabem muito bem aquele. Por isso, mede. Eu sei quanto tem aqui. Então, se eu sei o que tem aqui, quanto tem aqui de metragem, eu sei o que tem ali dentro. Então, mostrando que Deus guarda aqueles que são seus. Lembra dos 144 mil? Que nós falamos que 144 mil tem uma seita que diz que 144 mil é o número dos que vão morar no céu. E nós vimos que claro, se for assim, só as tribos de Israel vão herdar os céus. Aqueles que vieram antes deles não, e aqueles então, os discípulos então nem vão entrar. Então assim, não significa que terão um número de 144 mil. Quando fala 144 mil, diz que Deus conhece todos. Todos. Ele tem a contagem certa daqueles que pertencem a Ele, que nós não sabemos. Eu não sei quantos vão morar no céu, mas Deus sabe. Sabe o nome de cada um, de quem vai morar no céu. Então, mais uma vez, essa metragem, tá? Significa essa preservação de Deus. Então, essa mesma igreja que é protegida por Deus é mandada testemunhar através do símbolo dos 2 profetas, que a gente vai ver lá no verso 3, tá? Existem 2 profetas, e aqui faz uma alusão a Elias e a Moisés, que eram tidos como os maiores profetas de Israel. Então, em termos proféticos, representam muito bem a igreja. Eles são guardados por Deus, no verso 5. Depois devem profetizar 1260 dias, período esse entendido como compreendendo entre o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, mais uma vez, esse número é simbólico. Não significa que essas pessoas elas vão pregar durante 1260 dias. Esse tempo diz sobre a primeira vinda e a última vinda de Cristo, dizendo que nesse período tem que ser profetizado, tem que ser pregado. É o período que temos que pregar. Aí no verso 13, tá? No verso 13, a gente vai ver no verso 7 e verso 8, tem a besta que faz o quê? Vai matar os 2 profetas. Então, as 2 testemunhas, tá? Os 2 profetas, testemunhas, testemunha Marte lá no grego. Mas a gente não vai falar da besta agora, tá? A besta vai ficar lá para o capítulo 13. Mas a besta vai e mata essas 2 testemunhas, essas que pregavam. O povo fica alegre, fica em polvorosa. Fica em polvorosa. Matou quem estava perturbando a gente, não perturba mais. Não perturba mais. O que acontece? Os cadáveres das 2 testemunhas ficam expostos durante 3 dias e meio. 3 dias e meio. Ninguém deixa chegar perto. Significando o quê? Que aqui dali é demonstração de orgulho, de alegria para eles. Ó o que nós conseguimos. Não perturba mais. Não tira dali, que dali é para todo mundo olhar. Só que depois desse tempo, essas testemunhas elas são ressuscitadas. E quando elas se levantam, o que acontece? Ouve uma voz falando assim: vem, sobe. Tá bom? Então, esses 3 dias e meio depois da morte das 2 testemunhas, elas ressuscitam como o Senhor Jesus e vão para junto do Pai. Aqui está mostrando o que? Esse é o destino da igreja. Porque quem é que profetiza nesse tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus? Quem é que profetiza? Quem é que prega? É a igreja. Lembra que Jesus veio, quando ele subiu, o que os discípulos fizeram? Começaram a se reunir aonde? Nas suas casas. Ali é a igreja que a gente chama de igreja primitiva. Era nas casas, nos lares. Então ali eles estavam se reunindo, já era igreja. E eles começaram a pregar. Começaram a pregar. Aí Pedro vai e prega 3.000, daqui a pouco mais não sei quantos mil, e vai, e a igreja começa a espalhar pelo mundo e chega até nós. E até a volta do Cordeiro, a igreja vai pregar, vai profetizar. Então está falando sobre isso, que vai ter um período que a igreja vai se calar. Tá? A gente vai entrar mais à frente lá sobre isso, vai falar sobre isso. Mas
está falando que a igreja vai pregar, vão tentar calar a voz da igreja, e alguns locais vão calar, mas a igreja vai subir triunfante para o Cordeiro, vai subir triunfante. Então, embora receba forças para suportar os tormentos que se abatem sobre a terra, sua pregação, a pregação da igreja aos homens, desperta a ira e ela é perseguida. Isso tem acontecido na história da igreja e acontecerá até a vinda de Jesus. Não é diferente hoje. É diferente hoje? Eu vi um vídeo, tá? É um vídeo antigo. Eu vi ontem, mandaram para mim um grupo aí, de algumas pessoas reunidas, uns políticos brasileiros reunidos, de alguns partidos, e um homem falando, chamando os crentes de malditos. Esses malditos, eles pregam a questão da família não sei o que lá, e falam o nome de um deputado. Tá vendo, fulano? Esses malditos no Brasil. Coisas recentes, tá? O vídeo é antigo, mas é recente. Vamos colocar dentro desses 5 últimos anos. É esse vídeo. Então existe essa ira quando a igreja prega, existe a ira. Por quê? Quando nós pregamos o amor de Cristo, mas também nós pregamos o juízo. Quando o ímpio ele olha para a igreja, ele não vê, não nos vê com bons olhos, ele nos vê com maus olhos, a não ser aqueles que são eleitos por Cristo, que vai olhar para a gente e vai sentir algo no coração, e o Espírito Santo vai mover o coração dele e ele vai se converter. Mas aqueles que não são escolhidos por Deus, eles têm ódio da igreja. Eles têm ódio da igreja porque a igreja prega contra o que eles gostam de fazer, contra o pecado. Então, fechando já, por fim temos a 7ª trombeta, que é do verso 15 ao verso 19. Ela marca a chegada do fim. Jesus, ele faz o que? Julga os mortos, dá o galardão aos santos e ele vai destruir os ímpios. Está lá do verso 18 ao verso 19. Então aqui Jesus é visto em toda a sua justiça, que trará alegria àqueles que sofrerem em seu nome e punição para os que o rejeitaram. Então chegou o fim. Versos 15 e 19 do capítulo 11. Concluindo, nas trombetas temos novamente paralelismo progressivo. Pela segunda vez são apresentadas catástrofes que se manifestam na história da humanidade. Só que o objetivo delas agora é atingir os descrentes a fim de despertar arrependimento e fé neles. A igreja é enviada ao mundo para testemunhar o evangelho de Jesus. Porém, apesar dos sinais de Deus e da pregação da igreja, o mundo não crê e mantém-se endurecido em seu pecado. Nesse contexto, a 7ª trombeta vem para dar o pagamento que cada um merece. Então a gente fica pensando assim: que dias melhores virão? Que dias melhores virão? E a gente vai ver que não terá dias melhores. Não estou sendo pessimista não, irmãos. Não estou falando que amanhã vão entrar na sua casa e vão recolher as Bíblias e vão dar a sua... Não estou falando disso não. Pode acontecer? Pode. Mas estou falando de dias melhores, da humanidade melhorar. A humanidade não vai melhorar. Quando eu ouvi isso uma certa vez, eu fiquei estarrecido, assim como os irmãos devem estar agora. E explicaram para a gente sobre isso. Fala assim: o ser humano, a cada dia que passa, está ficando mais cruel. Mais cruel. Está tendo mais aversão a Deus e às coisas de Deus. A cada ano que passa, a agressão ao meio ambiente está maior. A rebelião do homem contra Deus está maior. Então não adianta orar e falar: Senhor, que o mundo tenha paz no mundo e que em cada quintal tenha uma plantação de girassol. Não vai, irmãos. Não vai. O que nós temos que orar: Senhor, que a minha fé em Ti ela seja preservada cada dia mais. Que diante de tudo isso que está acontecendo, que vem acontecer, eu não retroceda. Que eu possa estar cada vez mais firmado no Senhor. E que, se por acaso eu tiver que escolher entre negar o Senhor e estar com o Senhor, que eu possa optar por estar com o Senhor.
É essa oração que a gente tem que fazer todos os dias, de sermos fiéis a Ele. Porque a humanidade, os ímpios, aqueles que não têm Cristo como seu Salvador, a tendência é piorar. A tendência é piorar. Domingo vai ser o dia da igreja perseguida, a gente vai... nossos cultos serão alusivos também ao dia da igreja perseguida. A gente vai celebrar o mês da família, o último domingo do mês da família, mas também nós iremos falar sobre o dia da igreja perseguida. E tem se aumentado cada vez mais a perseguição aos nossos irmãos. A gente está aqui de boa, tá? Eu falo de boa, tem irmãos de outras igrejas, de outros estados que assistem a nossa transmissão e vai falar assim: o que esse pastor está falando de boa? Então a gente está aqui de boa, a gente está com a porta aberta, tá? Muita gente passando, olhando, a gente pode entrar, sentar na igreja, abrir a palavra, ler, sair com ela debaixo do braço e ir para casa. Mas tem irmãos nossos que não podem fazer isso. E a cada dia que passa tem se aumentado mais a perseguição aos nossos irmãos. Nesse exato momento, 20 horas e 14 minutos, muitos irmãos nossos estão derramando seu sangue por amor ao Evangelho. Que nós possamos ter a fé que esses irmãos têm, de não negar o nome de Cristo. Que a gente possa lembrar sempre que mesmo diante de tudo isso, o Apocalipse dá a mensagem de esperança, porque nos mostra que aqueles que pertencem a Deus, eles são guardados do mal. Mesmo que venha um dia perder a sua vida, a salvação é garantida em Cristo Jesus. E não existe nada melhor do que estar com o Senhor. Diante da nossa tribulação, Ele está do nosso lado. E ao terminar essa tribulação, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, estaremos ao lado do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, que a cada dia Ele aumente a sua fé, que a cada dia Ele possa sustentar nos caminhos dEle, e que a cada dia nós possamos nos empenhar nessa jornada até o céu. Vamos ficar de pé? Pedir para nosso irmão Edilson, se ele pode fazer a oração final. Depois vou estar impetrando a bênção do Senhor. Amém. Santo, santo, santo. Somente a um, Senhor. Verdade. Está aqui nessa noite. Pai, muito obrigado, Pai, pelo ensinamento dessa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado um anjo, Senhor, para nos ensinar a Tua palavra. Pai, muito obrigado, Pai, por cada um aqui presente, Senhor. O Senhor nos trouxe e desde já nos mostrou a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos levar para os nossos dias, Senhor. Que nós possamos amar aqueles que não Te conhecem, Pai. Que nós possamos levar a Tua palavra e desde já, Senhor, e visitar nosso vizinho, a nossa rua, Senhor, que nós possamos levar o Teu amor para aqueles que não Te conhecem, Pai. Sim. Muito obrigado, Pai. Leva nós para o nosso lar e que nós, nesse novo dia que está por vir, Senhor, possamos, Senhor, lançar tudo que foi falado aqui, Senhor, aos nossos, Pai. Muito obrigado, Pai. Cuida do nosso lar, dos nossos familiares e tenha misericórdia por nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Restante de noite abençoada.